Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Vida de Cão. Hoje eu vou falar para você sobre hierarquia, dominância e esse assunto tão polêmico. Quando a gente fala de comportamento de cães, adestramento, né? E tem a galera do não existe dominância e a galera do vamos dominar pulando no pescoço do cachorro, né? E na verdade, nenhum nem outro. Primeiramente, eu quero contextualizar. Os cães, eles são indivíduos, tá? É muito importante ter isso em mente. Você fala, isso é óbvio, né, que eles são indivíduos, né, são um cachorro e tal. Mas se você for prestar atenção no seu comportamento em relação aos cães no dia a dia, e na sua interpretação, e na sua forma de ver o cachorro, na forma de entender o cachorro e tudo, você vai perceber que você pode estar tratando o seu cachorro como se fosse uma grande entidade cachorro. E não pode ser assim, tá? O cachorro cada cão é um indivíduo. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu vou falar sobre hierarquia. E a hierarquia, quando você fala de cachorro domiciliado, né, em cativeiro, ela é diferente se você for falar de cachorro selvagem, né? Tem alguns cães, eu não vou falar raças, porque não são raças, tá? Mas existem alguns tipos de cães selvagens ainda no mundo, tá? E existem cães de vida livre, que são os cães que ficam na rua, que formam seus grupos e tal, tá? E aí tem os lobos, que são os ancestrais do cão, tá certo? A gente não pode, gente, olha, ignorar nenhum desses fatores. A gente não vai ignorar nenhum desses fatores. A gente precisa olhar para todos eles de forma coerente, tá bom? Cachorro não é lobo, primeiro ponto, certo? Se fosse lobo, seria lobo e não cachorro. Mas o cachorro veio do lobo e não faz muito tempo, tá? Isso em comparação com outros animais, até mesmo com seres humanos, se você for contar os anos, tá? O tempo. Então, eu vou ter ali no cachorro algumas características do lobo, sim. Sim, algumas predisposições, algum pano de fundo ali, tá? Mas não é só isso, porque apesar do cachorro ter vindo do lobo, ele se juntou com o ser humano em algum ponto da vida. Então, primeiro ele virou cachorro selvagem, tá? Depois de virar cachorro selvagem, ele começou a se aproximar mais e mais e mais do ser humano. Por quê? Alguma coisa aconteceu ali que fez com que aqueles ex-lobos que acabaram virando cachorro ficassem mais predispostos a se aproximar dos seres humanos, com menos medo, um pouco mais mansos, né? Porque os lobos não têm isso, os lobos ficam bem ariscos e aí acabam se afastando e aí fica meio difícil do ser humano pegar, tá? Para ficar consigo. Aí, depois que virou cachorro, mais manso, com algumas características que permitiam uma maior aproximação, com maior interesse do cão pelo ser humano, aí o cachorro ia lá, comia as coisinhas do ser humano, e aí foi se aproximando, não, virou cachorro domesticado. E aí a domesticação acontece até hoje, tá? Porque se você pegar um cão domesticado do século XIX, que foi quando teve o boom assim, dos cães de companhia lá na Europa e tal, não tem muito a ver com o que tem hoje, né? As necessidades humanas que os cães suprem, isso é uma outra discussão, né? Que é uma fala, não é uma fala da minha opinião sobre o que é correto ou não, mas é uma fala de constatação de realidade. Então, as necessidades que os cães suprem de lá até aqui, elas têm mudado, tá? Então, o cão de companhia, ele também vai alterando a sua forma de agir. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se alia a uma outra espécie, quando a gente forma um grupo, né? Porque querendo ou não, o grupo cão-humano, a relação cão-humano, ela forma um grupo multiespécie, né? Aí, assim, gente, é tudo muito complicado, porque
Quando você não tem muita pesquisa, isso é o caso do cachorro, tá, gente? Essas pesquisas sobre cães, pesquisas sérias sobre o cão como cão, tá? Porque tem pesquisa sobre o cão como sujeito de pesquisa, né? Porque não sei se você sabe, os cachorros são usados, foram muito mais, agora muito menos, mas ainda são usados como cobaias. Então era importante que se estudasse o comportamento do cachorro que fica ali no biotério, né? Que é o lugar onde ficam os animais que são cobaias, tá? Os cachorros eram estudados como cães de trabalho, tá? Agora, como indivíduo, então igual nós somos estudados, né? Nossa, por que tem esse cheiro? Nossa, por que esse comportamento, né? Geneticamente, qual é a base desse comportamento e tal? É muito recente, tá, gente? Que começou a ter mais pesquisas sobre cachorro, apesar da nossa convivência já vir se arrastando por muito tempo. E isso também corrobora aquela minha visão que eu sempre falo para você, de que o cachorro nada mais é do que mais uma peça da mobília do ponto de vista humano, né? Ele só está ali para suprir alguma necessidade de ser mantido limpo e funcionando. Então, as pesquisas na saúde são muito maiores do que no comportamento, porque o comportamento, na verdade, ele vai te dar condições, quando você pesquisa comportamento, né, o estudo do comportamento, ele te dá condições de proporcionar o bem-estar para aquela espécie. Então veja bem, quando eu digo para você que as pesquisas em comportamento de cães são recentes, quer dizer, o interesse no bem-estar do cão é recente, tá? É a mesma coisa falar uma coisa e outra, tá bom? Então, quando eu vejo o cão como indivíduo vindo do lobo e tendo passado por uma questão selvagem e sabendo que existem os selvagens, existem os de vida livre e existem os domesticados em cativeiro, né? Porque um cachorro numa casa é um animal em cativeiro. Eu preciso considerar todos esses fatores, né? Da questão de estar vivendo num grupo multiespécie, da questão dele ser um indivíduo, da questão né, do ancestral e de todas as questões. Então, quando eu falo do lobo, eu vou ver ali que os lobos, eles vivem basicamente quando em vida livre, tá? Quando em vida livre, selvagem, eles formam grupos familiares. E esses grupos familiares, eles têm os filhotes que vão crescendo e lá pelas tantas, o filhote, por um tempo, ajuda os pais a cuidar dos filhotinhos que estão vindo e depois de um tempo, eles começam a ter atrito e sai fora e vai formar os próprios grupos, tá? Então, basicamente, os grupos de lobos são familiares nesse esquema. Quando você pega um monte de lobo, e aí assim, como que a gente vê a hierarquia nesses grupos, né? É por idade. Então, quem que manda ali é o pai. Fim. Até quando ele vai mandar? Até quando ele for vivo ou saudável, né? Porque aí vai envelhecendo, conforme vai envelhecendo, também vai perdendo um pouquinho, vai perdendo a força, vai perdendo, né, a vigor e tal, e aí vai perdendo a liderança, acaba morrendo e aí dá lugar para outro, tá? Então a hierarquia é por idade, é por experiência, porque o pai é o mais velho, fim, tá bom? Mais experiente, mais forte e tal. Quando você pega um monte de lobo estranho entre si e põe todo mundo numa jaula, é outra história. Eles precisam se relacionar. Veja bem, você obrigou a formação de um grupo artificial que vai ter que se relacionar. Aí as relações são diferentes. Elas também vêm dessa necessidade de haver alguém que é uma... E quando eu falo necessidade, gente, eu tô falando uma linguagem pra gente entender, tá? Ah, o lobo quer alguém, precisa e tal. É difícil inferir isso, tá? A questão é que é. Então, é necessário que haja alguém ali que tenha força suficiente, que tenha uma genética adequada, para reproduzir, força para caçar e tal, porque senão o grupo sucumbe. Presta atenção, se você tem um líder de grupo que é fraco, medroso e tem uma genética ruim, o grupo finaliza, né? Meio que óbvio, tá? Então, nesse grupo artificial, não vai ter só isso,
Porque assim, vai ter muitos indivíduos da mesma idade, de idades próximas, é um grupo com muitos adultos. Então eles começam a estabelecer uma relação de disputa, que não existe no grupo familiar selvagem. Porque quando começa a disputar, os filhotes já vazam e vão viver a vida deles, entendeu? Mas nesse grupo artificial não tem isso. Então eles começam a entrar em disputa e aí a questão da hierarquia começa a ficar um pouco mais complexa, tá certo? Por quê? Vai depender de predisposição à assertividade. Essa é uma palavra que às vezes, gente, eu sou difícil de palavra, mas eu tenho uns vídeos atrás aí que eu queria uma palavra para falar, mas só difícil. Assertividade, tá? Então tem uma maior predisposição à assertividade. Então ele vai ser o cara que vai ter mais condições de lutar por uma comida melhor, por uma posição melhor, pela reprodução, né? Não vai ser só um casal que vai reproduzir, vai ser vários casais, mas aí vai ter disputa pela fêmea. E isso é mais ou menos o que acontece com o cão selvagem e com o cão de vida livre. Qual a diferença? O cão selvagem, ele tem uma reprodução, ele tem um habitat adequado para a espécie dele ali. Então ele está numa área grande, onde ele determina absolutamente tudo ali, até o limite da interação com outras espécies, né? Um cão de vida livre já é aquele cachorro de rua que vive livre, mas que sofre a influência muito próxima, sem ter exatamente um ambiente amplo o suficiente para ver, né? É como se fosse o lobo criado tudo junto, né? Obrigado a viver tudo junto. E esse cão, ele vai sempre sofrer a influência de novos cães entrando, porque toda hora todo mundo abandonando o cachorro, vamos combinar, né? Então não é um grupo estático, é um grupo extremamente móvel e que está sempre perdendo e ganhando muito membro, tá? E aí esse lance de disputa fica mais complexo ainda. Por que eu estou falando tudo isso? Para explicar que dominância, gente, é uma coisa, nesses moldes que é ensinado, é totalmente irreal. Esquece isso, pelo amor de Deus, tá? Isso é ruim para o seu relacionamento com o seu cachorro. Ah, mas funciona, ele para. Então, o conceito de funcionar é difícil, né? Porque, por exemplo, se eu achar que um tratamento que funciona é aquele que acaba com a doença, eu vou lá e mato o doente. Acabou a doença. Eu preciso ter alguns parâmetros de bem-estar, eu preciso ter alguns parâmetros que me ajudem a entender o que é funcionar um tratamento. Porque um tratamento de morte acaba com a doença também, certo? E eu pular no pescoço do cachorro acaba com alguns comportamentos também. Depende do cachorro. Dependendo do cachorro, você pode se enfiar numa situação danada de ruim e ser atacado mais cedo ou mais tarde, porque as coisas são aprendidas. O cachorro não é um objeto. Ele aprende com a experiência e é aí que a gente vai chegar, olha só. Então tá, e você tá falando lá dos cachorros de rua que estão interagindo entre si, com aquele monte de cachorro entrando e saindo, que eles têm que disputar comida, né? Às vezes é uma situação de escassez e às vezes é uma situação que tem que... bom, não é às vezes, né? Vocês sabem muito bem o que é um cachorro, uma cadela no cio, na rua, aquele monte de cachorro atrás, né? Não tem essa coisa da reprodução exclusiva e blá, 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 né? E aí você enfia um cachorro na casa de vocês. Ele vai perder toda essa questão de precisar de uma hierarquia. Tem cientistas que falam que não tem necessidade, mas eu não sei, a não ser que me explique, eu sempre estudo, né, gente? Eu estou sempre estudando, lendo, mas até agora eu vi vários argumentos que querem derrubar essa questão de o cachorro precisa da hierarquia, mas sei lá, tem coisa que não encaixa. Por exemplo, por que um cachorro que está lá sendo tratado pelo tutor, certo? E ele está super ansioso, extremamente ansioso, desesperado. Aí você fala para o tutor assim, coloca alguns limites, muda esse comportamento, põe regra e tal, e aí a gente vai ver o que acontece. O cachorro acalma.
ele para de ficar ansioso, ele passa a dormir, roncar, porque ele não tem mais necessidade de cuidar daquele grupo. Ele não tem mais necessidade de disputar nada, ele não tem necessidade de fazer mais nada, ele só tem que comer e dormir. Tá? E eu ainda não achei uma explicação para isso. Então, assim, enquanto eu não acho, tá dando certo assim, é aquilo, né? O tratamento. Não, eu não vejo uma coisa de prejudicar o bem-estar, pelo contrário, né? Um cachorro calmo, um cachorro que se relaxa, um cachorro que brinca, né? Mas que diz respeito a regras e não a montar na cabeça do cachorro, nem bater, nem acuar, nem gritar, nem apertar, nem pegar pelo pescoço, nada disso, não, né? É outra história. Então, assim, existem cães que têm essa necessidade e tem cães que não, né? Não vou falar assim, todo cachorro, nossa, se não tiver alguém ali liderando, ele vai ficar ansioso. Não, não é desse jeito. Por quê? Lembra? Porque cada um é um. Então esse nível de assertividade, esse nível de não é necessidade, mas de uma disposição a controle, a controlar a situação, ela varia entre os cães, tá? Porque são indivíduos. Então, o componente principal dessa questão da dominância, da hierarquia, é um componente aprendido. É um componente aprendido da relação do humano com o cachorro, assim como os cachorros entre si na rua. Tá? Apesar de ter umas diferenças, por quê? Porque nós não somos da mesma espécie, não temos... Porque assim, gente, a gente tem outro tipo... Nós, humanos, a gente lida com o planeta, com o mundo, com o externo de outra forma. A gente é outra espécie. Por exemplo, a gente não tem uma audição muito boa. O nosso principal sentido é a visão. Para quem tem a visão, claro, né? Senão desenvolve outro sentido. Mas em termos gerais, é a visão. É o nosso principal sentido. Para o cachorro, é o olfato. E melhor que a visão é o último. O cachorro não enxerga direito, ainda mais no clarão, assim. Ele escuta melhor, ele cheira melhor, ele escuta melhor e ele vê pior. Então a gente tem uma relação com o meio diferente. Então é óbvio que as interações vão ser diferentes de cachorro para cachorro, né? De cachorro para humano. É diferente, tá? Mas, obviamente que nós, humanos, podemos aprender mais sobre o cachorro para poder dar a ele o que ele precisa, como eu sempre digo. Então, o cachorro precisando, quando ele está muito ansioso, é uma das coisas que eu falo. Precisa acertar essa questão dessa liderança, dessa hierarquia, da formação de regras, da colocação de limites, né? E o cachorro fica realmente mais calmo. Como que a gente faz isso, né? Primeiro a gente tem que conhecer muito bem o que o cachorro precisa. Por que a gente precisa saber o que o cachorro precisa? Porque quando a gente sabe o que o cachorro precisa, a gente sabe onde a gente não pode mexer, onde a gente tem que dar. A gente precisa dar. Ali a gente tem que dar um sim. A gente precisa permitir que aquilo ocorra. E aonde o cachorro não é uma coisa vital para o cachorro, a gente pode ter uma maior possibilidade de ação, de adaptações, tá? Então, por exemplo, um cachorro que cruza na perna da visita, ele precisa cruzar na perna da visita? Não, isso não é vital para ele, porque inclusive no DNA dele natural, a visita foi um artefato ali que pulou no meio da convivência dele, né? Que é o humano. A monta é uma coisa que se faz em outro cachorro, mas não tem outro cachorro e tem a visita. E tem uma predisposição muito grande a competir. E montar é uma forma de competir. E aí, a visita chega e o cachorro... Primeiro assim, ele começa montando porque ele acha... Ele acha não. É uma coisa natural dele. Ele começa a montar em tudo porque montar é natural. Montar nas coisas ao redor não é natural. Mas ele não consegue montar. Por quê? Não tem outro cachorro ali. E tem alguma coisa errada no ambiente.
que está fazendo ele montar demais. Aí, quando ele monta, ele está satisfazendo uma necessidade dele. E aí, ele começa a se recompensar com aquilo. Aí vem nós, né, o ser humano, que não entende muita coisa, né, e começa a pegar no cachorro. Não, Totó, para, não, e pega no cachorro. E o que o cachorro mais gosta na vida, mais ele faz tudo o que ele pode por isso, atenção, pôr na mão no cachorro quando ele está montando. Pronto, aí a gente pegou uma coisa que era uma necessidade, que estava sendo expressa de forma inadequada, que já era autorrecompensatório, a gente recompensou mais ainda em cima com a atenção, que é uma das recompensas mais importantes para o cachorro, e aí a gente fez aquilo escalar, certo? E a mesma coisa com qualquer outro comportamento. Então, o cachorro, ele late quando eu vou embora, né? Ou não, ele não dorme. Ele fica lá, ele fica alertão, né? Sempre alerta. Você tá acordado, o cachorro tá alerta. Você tá dormindo, o cachorro tá alerta. Ele não dorme. Não é aquele cachorro que ronca, que deita, igual eu falei no outro vídeo, que fica tranquilo. Não é. Ele fica alerta, por quê? Ele é o cara que tem que cuidar do grupo. Só que ele não tem condições, ele é extremamente ansioso, medroso. E aí ele fica toda hora nervoso e preocupado. Porque se você pega um cachorro, aonde eu quero chegar, tá? Se você pega um cachorro, um cão de guarda, por exemplo, que meio que ele já tem toda uma genética da guarda, ele já tá ali, ele tem um outro tipo de construção interna, né? Ele vai dormir tranquilo. Ele não vai ficar ansioso, tá? Agora assim, explica isso, Alessandra. Bom, é uma observação, porque os cães de guarda, quando eles são equilibrados, tá, gente? Porque é outra história isso, né? Porque, Maria, criador de cachorro é um negócio difícil. Aí você pega... Nossa, criador de cachorro é um negócio difícil, porque aí você pega uma raça que deveria ser de guarda, que dá um monte de filhote extremamente medroso por uma série de problemas na criação, né? Porque não é só a genética que influencia no comportamento do cachorro, e aí tem um monte de problema na criação, o cachorro sai um cachorro com comportamento totalmente inadequado para aquela raça, e aí o cachorro é desequilibrado e ele é reativo e ele não faz o que ele deve fazer, porque ele não consegue, né? Aí você vai ter que ir lá interferir para curar aquele cachorro de alguma forma. Curar do ponto de vista comportamental, e não é dando condições para ele ser, né? Alguma coisa. Então, você pega um cachorro super medroso e fica mimando ele se vê desprotegido. E aí ele fica mais ansioso. E aí ele não dorme. Então, se você vai lá e põe algumas regras, o que são regras? Ele vai comer, vai ter que sentar para comer, tá? Você que detém o poder sobre a comida. Então você põe e tira a comida, não deixa à vontade. E também isso não é bom para várias coisas, tá, gente? A comida você tem que pôr, o cachorro não comeu, tira. É óbvio que se o cachorro está doente e não está comendo, precisa ir ao veterinário, porque o cachorro não pode ficar muito tempo sem comer, porque senão ele passa a não comer porque ele não está comendo, vira um troço, tá? Vira um ciclo que dá muito problema. Então, se o cachorro não está comendo, isso é um alerta. Isso é bom também, por isso que é bom tirar. Porque quando você tira e coloca, você deixa meia horinha ali e tira, você vai olhar o que ele comeu, o que ele não comeu. Quando você só completa o pote, além do cachorro, se ele comer muito, ele vai comer demais, fora do que ele precisa. E o outro ponto é que você não vai nunca saber se ele está comendo ou não, tá? Só vai lá e fica completando uma ração que você não está nem observando o quanto ele está comendo, tá? Então, o ideal é tira, você vai ver quanto ele está comendo, é bom que aí acompanhe a saúde dele. E depois, aí você decide, você vai pôr 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, é você que vai decidir, né? Sempre a quantidade diária dividida pelo dia. Em várias refeições, quantas você quiser. Então, quando você faz isso, você está mostrando para ele o quê? Eu detenho o poder sobre a comida, sou eu que decido. Isso é um limite e de alguma forma isso deixa o cachorro mais calmo, na dependência de quem ele é. Se ele for um cachorro que não tem muita predisposição a ser esse cara assertivo, esse cara controlador, não sei o quê, nossa, você dá um limite, o cachorro dorme. Porque ele não quer aquela posição, ele não quer fazer aquilo, ele não quer disputar, ele não quer nada, ele não tem predisposição para aquilo, ele não quer, tá? Então ele deixa de lado rapidinho. Tem cachorro que tem essa predisposição mais assertivo, mais controlador e tudo. Aí
É só analisando, tá, gente? Não tem como falar isso, não tem raça, não tem, é bem individual. Por isso que eu falei, o indivíduo, tá? E sempre o resultado é a relação entre humano e cachorro. E aí, o que você vai fazer? Se o cachorro mesmo assim não deixar de fazer, você vai ter que pôr mais limites. Então, tá, tem cachorro que você fala para ele sentar e põe o pote de comida, ok, ele já entendeu. Tem cachorro que você tem que fazer uns 3, 4 comandos, tem que variar o comando. Tem cachorro que você tem que andar na guia e no passeio só deixar ele onde você quer, não pode deixar ele onde ele quer. Porque senão, o que acontece? Ah, Alessandra, mas nossa, aí aprisionando o cachorro. Não, porque depois você dificulta o seu manejo, tá? Você vai dificultar quando você precisar limpar uma orelha desse cachorro, quando você precisar cortar uma unha, né? Aí encravou a unha do cachorro e ele não deixa você pegar na pata, você nunca... Ele que manda. O que vai acontecer? Ele vai ficar com aquela pata e vai ter que fazer o quê? Vai ter que anestesiar o cachorro para poder mexer na pata. Enquanto é melhor você pôr limite. É muito mais simples, é muito menos danoso para o cachorro você pôr limite do que você ficar anestesiando toda vez que você tiver que fazer o procedimento nele. Aí tem que pegar o cachorro no colo porque aconteceu alguma coisa e você tem que levar ele até outro lugar. Ele não deixa. Aí chega um dia que ele sobe na tua cama e não deixa você deitar. Que ele entra na frente da tua porta e não deixa você passar. Que você tem que tirar uma coisa da boca dele que está colocando ele em risco e ele vai te morder. Dependendo do tamanho desse cachorro, você vai se colocar em encrenca. Então tem esses dois lados. Tem o lado do cachorro que é muito assertivo. É óbvio, ele não vai ficar todo ansioso. Na verdade, ele vai estar na posição ok. Só que você vai ter problema. E tem um cachorro extremamente ansioso que precisa que você ponha limite ali. Para você mostrar, não, eu tô aqui, ó. A mensagem que eu percebo, né, pelo menos na minha experiência, se algum adestrador estiver escutando e quiser discutir sobre isso, eu sou super aberta, eu adoro conversar sobre esse assunto. Mas o que eu tenho observado é assim, parece que você fala assim para ele, relaxa que eu tô no comando, relaxa que eu tô no controle, eu vou cuidar de você. Você não precisa cuidar de mim, eu vou cuidar de você. Tá? É essa mensagem que você dá para aquele cachorro que ele é muito medroso, ele é muito ansioso, ele é muito, entendeu? Não precisa ser muito, tá? Aí vai variar, por isso que eu falei, aquele coisa do indivíduo. Então não tem uma atitude que fala assim, olha, uma dica aqui. Então você faz assim e tal. Tem coisa que dá para fazer isso, tem coisa que não. E a maior parte das coisas não, porque depende de quem é o cachorro. Tá bom? E é isso aí, gente. Espero que tenha gostado. Toda terça e quinta tem Vida de Cão. E até a próxima.